eu realmente estou num caso de amor com esse navegador no meu Mac. Ele é bonito, você pode usar extensões do Chrome nele, ele tem poderosos atalhos de teclado focados na sua produtividade, ele tem um mini player de vídeo e o mais legal, você pode usar coisas de trabalho ou ainda coisas pessoais suas com diferentes contas direto nele. E tudo isso e muito mais você pode fazer com o Arc. E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 motivos de por que o Arc se tornou o meu navegador preferido no Mac. Olá pessoal, eu sou Alex e você está no VlogTech, um canal de tecnologia que tem o foco total em te ajudar a tirar o melhor do seu Mac. Dicas de aplicativos, unboxings e também foco total em explodir a sua produtividade. E hoje eu vou te mostrar o Arc, um navegador para Mac muito legal. E também tem todos os recursos que eu sempre sonhei no navegador ter. Mas antes da gente falar do Arc, dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Então já se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações toda vez que colocar um novo vídeo aqui. E também dê um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Para você baixar o Arc, você tem que entrar no site e aí quando você clica para baixar, ele vai te jogar numa pesquisa, onde você vai botar seu e-mail, alguns dados, e você vai entrar numa fila. E essa fila demora para você conseguir baixar o Arc. Mas fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode pular essa fila e baixar o Arc hoje mesmo e já começar a usá-lo. Então agora, vamos para a tela do meu Mac para ver os 10 motivos que fizeram o Arc se tornar o navegador padrão do meu Mac. Bom, a primeira coisa que a gente tem que mostrar aqui no Arc é o seguinte, a sua interface super simples, minimalista mesmo. Ó. Veja, o Arc ele trabalha de uma maneira um pouco diferente dos outros browsers, porque ele trabalha com uma barra lateral, né? Você não tem em cima a URL, os bookmarks, tudo aquilo. Outra coisa que ele não trabalha é com bookmarks, ele trabalha com pastas. Então aqui, ó, você tem aqui essa barra lateral, onde você vai ver que eu já tenho aqui algumas coisas fixas aqui em cima. Você pode arrastar as coisas principais e colocar ali em cima. Aqui em New Tab, tudo que você coloca abaixo desse New Tab são links temporários. Então vamos lá, vamos entrar no site aqui, vamos entrar aqui, sei lá, vamos entrar no Mac Magazine. Magazine.com.br. Eu entrei no Mac Magazine, ele está abaixo do New Tab. O que acontece? Todos os sites que estão aqui, eles clear. O que acontece? Você pode limpar ou ainda automaticamente, você vai ver nas preferências do sistema, você pode definir quanto tempo que essas links ficam aqui, ou seja, eles são temporários. Com o tempo, eles são arquivados, eles caem para o histórico, entendeu? Uma coisa que você pode fazer para fixá-lo é pegá-lo e arrastar aqui para cima. Então agora, ele está acima desse New Tab, ele está numa área que ele virou como se fosse um bookmark. Ele ficou fixo dentro dessa minha barra lateral. Eu posso ainda vir aqui nesse mais, aqui embaixo, olha só, e criar um new folder. Então eu posso criar aqui um novo folder de favoritos. Então eu posso pegar o Mac Magazine e arrastar aqui para dentro. Veja, ele ficou dentro do favoritos. Isso é uma outra coisa bem legal dele. Veja, eu fechei a pasta, mas ele está aparecendo aqui ainda. Por quê? Porque é a página que eu estou aberto aqui do lado. Se eu vier aqui no New Tab, né, clicar aqui e botar uma outra página, vamos pegar aqui, por exemplo, o Apple mesmo, apple.com. Veja, eu abri o apple.com. Então agora, se eu fechar aqui, ó, a pasta, sumiu o Mac Magazine. E aí tem uma outra coisa que é legal, você passa o mouse, você para em cima da pasta, ele mostra todos os favoritos que tem aqui dentro. E se você tem muitos, você pode dar um search nos favoritos dentro dessa pasta. Muito top isso, né? Se eu vier aqui nas preferências, veja, em General, ele tem aqui, ó, Archive Tabs After 12 horas, que é o padrão. Eu posso definir 24, 7 ou 30 dias. Ou seja, daqui 12 horas, esse link da Apple vai sumir daqui. Ele vai entrar nos arquivados. Aí, uma outra coisa que vocês podem ver aqui em cima são essas ícones. É onde você pode colocar alguns links de coisas que você usa pra caramba nesse perfil aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar o Apple e trazer para cá. Ó, veja, ele se transforma numa iconezinha também. São links rápidos, vamos dizer, né? Aqui coisas que você pode acessar com mais rapidez. Eu não quero o Apple aqui, eu volto ele para cá e posso fechá-lo.
Posso clicar aqui, ó, aqui é o YouTube já logado no meu canal aqui do VlogTech. A segunda coisa muito legal do Arc é que ele é baseado no Chromium. Então, você pode ter extensões do Chromium dentro dele. Aqui em extensões, veja só, eu já tenho o TubeBuddy instalado e esse uBlock Origin, uma extensão de bloqueio, né, de anúncios, essas coisas, ele já vem oficial. Todo Arc já vem com ele ligado, com ele instalado. Então você pode adicionar extensões. Veja, ele vai abrir aqui o Chrome Extension para a gente adicionar. E você pode gerenciar as suas extensões, olha só. Você vai aqui onde eu tenho só as duas, o TubeBuddy, eu posso habilitar, desabilitar, remover, como se fosse no Chrome. A terceira coisa muito poderosa do Arc é os atalhos de teclado. Então, ele é focado na produtividade, você pode fazer tudo por teclado. Então, se eu vier aqui de Command T, tá vendo aqui o New Tab, ó, Command T, ele abre como se fosse o Spotlight do Mac, né, dentro do browser. E aqui você pode tanto acessar uma URL, você pode vir aqui e acessar uma URL, por exemplo, wall.com.br. Você pode acessar tudo que você fizer aqui, você vai acessar por busca também, né? Meu Mac preferido. Você clicar, ele vai carregar o buscador padrão, que é o Google, cai no Google aqui. E dentro aqui do Command T, você pode fazer mais coisas, por exemplo, Capture, e eu clicar em Capture. Eu vou falar isso mais para frente, mas ele entrou na captura de tela, que é o recurso do browser, né, do Arc. E aí eu posso capturar um trecho, posso capturar a tela toda, posso arrastar aqui, capturar. Pelo Command T, além de você acessar um novo link ou o Google, você pode acessar os recursos do Arc. Isso é muito legal. E o quarto motivo do Arc ser um browser muito legal, diferenciado, é o seguinte. Você está vendo essas ícones aqui em cima, né, que são os atalhos rápidos? Alguns determinados tipos, como por exemplo e-mail, do Gmail, calendário, ele tem uma visualização rápida. O que é isso? Se eu parar o mouse em cima do Gmail aqui, ó, ele mostra para mim que eu não tenho nenhum e-mail agora para ler. Se eu tivesse e-mail, eles apareceriam aqui a listagem dos e-mails que eu tenho. Eu posso clicar aqui ainda e criar um novo e-mail. Tudo direto em cima da ícone. Então é um recurso muito legal. Calendário é a mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó, ele me mostra o que eu teria de coisas hoje, no dia de hoje, no dia 10. Eu não tenho nada, mas eu posso criar um novo evento aqui. Então se eu clicar aqui, ó, ele já abre o meu calendário e já vai para a parte de adicionar um novo evento. Agora, nós vamos falar dos Spaces. Spaces são áreas dentro do Arc onde você pode diferenciar o perfil. Que é aquilo, você pode ter um perfil pessoal seu, você loga no Gmail e tal, e você pode ter um perfil de trabalho, que você também tem loga no Gmail, tudo, mas com outra conta. Isso, para mim, é matador dentro do Arc. O Safari agora no Sonoma está até trazendo isso, diferentes perfis. É mais ou menos o que o Arc já tem, só que do Arc eu acho bem mais poderoso. Aqui nesse mais aqui embaixo, a gente tem alguns recursos. E um deles é o New Space, que é a mesma coisa que eu posso fazer o Command T, New Space. Ele me deu o recurso New Space. Então se eu clicar aqui, ó, ele criou um novo espaço para mim. Como eu não defini nada ainda de perfil, veja só que eu posso dar um nome aqui, então eu posso dar pessoal. E agora, você está vendo que ele está vindo lá em cima com os mesmos atalhos que veio do meu perfil do VlogTech e tal, porque eu não defini um perfil diferente ainda. Eu venho aqui, ó, nas três bolinhas, clico em Profile, né, que é perfil, e clico em New Profile. Ele vai jogar aqui, abrir essa janela, olha só, Create a New Profile. E aqui eu vou botar pessoal. A hora que eu fizer isso, veja só, vou clicar em Next. Aí ele está falando que eu tenho aqui o VlogTech. Para qual esse perfil, para quem que eu quero associar? Quero associar para o VlogTech que já tem o perfil dele? Ou não? Quero associar só para o pessoal. Veja que eu posso associar para vários spaces ao mesmo tempo, mas eu quero associar só para o pessoal. Create Profile. Veja, agora eu criei um space, né, um espaço aqui no Arc completamente novo. Veja que sumiu os links rápidos lá em cima, sumiu tudo, ou seja, esse perfil é completamente novo. Se eu quiser aqui colocar um Gmail diferente daquele do VlogTech, eu posso fazer tudo diferente, ou seja, ele vai tratar como se eu estivesse num outro browser. Isso para mim é matador, é algo muito, muito bom do Arc. Além disso, aqui embaixo, veja, ele vai criando ícones dos space. Então eu posso vir nesse space aqui, pessoal, eu não cliquei aqui, ó, eu posso vir aqui e botar um ícone. Então eu posso aqui, pessoal, botar essa carinha, por exemplo. Veja, aqui embaixo ele tem aqui, ó, o space do VlogTech, que está com o meu perfil default. O segundo, que é o pessoal, veja, ele está com o meu perfil pessoal. E veja também que eu passando o mouse aqui, eu já vejo o atalho de teclado. Então Ctrl 2 é esse, Ctrl 1 eu vou para o VlogTech. Olha só que rápido que você alterna entre perfis. De novo, Ctrl 2, ó, meu pessoal, Ctrl 1, o VlogTech. Muito top isso, né, cara? Isso para mim é um diferencial
principal que tornou o Arc o meu browser padrão. Antes, eu tinha que usar vários browsers, um para o Logitech, um para a empresa, outro para outra coisa, e agora eu faço tudo isso direto no Arc. É animal. O próximo recurso do Arc é o seguinte, ele tem um recurso chamado Little Arc. O que é isso? É uma janela, né? Ou seja, um mini Arc, um mini browser. Eu estou aqui com o TextEdit aberto, e isso vale para qualquer outro aplicativo. Pode ser e-mail, pode ser aqui um link de qualquer outro lugar que você vai clicar. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse Apple. Veja, ele abriu aqui pra gente o tal do Little Arc. É um mini browser, veja que ele está numa janela separada, porém, ele me dá aqui a opção que eu posso abrir esse link, tanto no perfil do Vlogtech, né, como eu posso mudar, eu quero abrir esse link no perfil pessoal. Eu venho aqui, clico aqui em pessoal e vai falar, ó, você quer mover essa tab pro pessoal? Quero, move it. Veja, ele jogou pro meu Space pessoal e abriu o link da Apple no meu Space pessoal. Vou fechar aqui. Isso é muito legal, né? Olha só, voltei aqui pro Vlogtech, né, pro perfil, pro Space do Vlogtech, e não tá aqui o Apple. O Apple está só no Space pessoal. E aí eu volto aqui, ó, tem um outro link, por exemplo, da Blackmagic, que eu clico, veja, ele abre de novo um mini Little Browser aqui, né, o Little Arc, e aqui eu posso abrir no pessoal, clicando direto, ou se eu quiser alternar entre outros Spaces, eu posso. Posso clicar aqui, então ele vai abrir no pessoal aqui como link provisório. Um outro recurso muito legal do Arc é o seguinte, ele preza para você usar uma janela só, focado na sua produtividade. Então você pode vir aqui, por exemplo, eu vou abrir o site da Apple aqui agora no Vlogtech, ó, e eu quero ver esse site da Apple lado a lado com outro browser, com outro site. Por exemplo, eu tenho o Mac Magazine aberto, eu quero jogar o Apple aqui, ó. Eu posso escolher abrir splits, né? Ou jogar o Apple aqui, ou do outro lado. Olha só que legal. E aí, eu fazendo isso, ele fez o split da minha tela, né, da minha janela do Arc. Então eu tenho dois sites distintos na mesma janela. Então veja, aqui nesses três pontinhos, ó, dos dois lados, eu tenho algumas opções, uma de cada janela. Eu posso desfazer essa janela, a setinha para baixo, eu já vou jogar esse site, tá vendo aqui, ó, nas tabs, ó, ele já gera uma tab com os dois sites. Eu posso vir aqui e desfazer isso, eu posso aqui apagar o Mac Magazine, eu posso vir aqui e criar um novo split, add right split, ó, ele vai criar um terceiro split, eu não quero, fechar. Aqui é a mesma coisa, vale toda a mesma coisa. E aqui eu posso clicar e ele fica a tela grande de novo. Uma outra coisa bem legal é a Command Bar. Command Bar é Command L. Veja, ele é muito parecido com o Command T, que é para abrir uma nova aba, só que ele abre em cima da aba que você já está aqui. Então eu estou no Apple, eu posso alterar isso, eu posso botar aqui histórico. Veja, ele vai tirar da Apple e vai cair no Google, para eu ver a palavra histórico, fazer uma busca. Eu posso ainda, Command L, vir aqui e clicar, fazer mais coisas, por exemplo, downloads. Ó, check for updates, view downloads, eu venho aqui, ó, view downloads, eu não tenho nenhum download, abriu aqui download. Posso ainda no Command L, por exemplo, archive, ó lá, view archive. Então eu vou acessar aqui todos os links que já foram utilizados nesse meu perfil, que já foram arquivados. Então a Command Bar você pode usar para N coisas, o que eu te falei, você pode usar várias coisas pelo teclado direto no Arc, isso é muito legal. Agora, um outro recurso que é muito legal é um mini player de vídeo. Vou entrar aqui no meu canal, né, no Vlogtech. Vou clicar aqui no vídeo, vamos lá. Cliquei aqui no vídeo antigo. E aí eu tô vendo esse vídeo, o boot aqui, né, para não atrapalhar. Então olha só, eu tô dando play nesse vídeo. Vamos supor que eu quero acessar um outro site vendo esse vídeo. Eu venho aqui, tá? Vou dar aqui alguma coisa assim, setup, por exemplo. Ele foi uma busca no Google, mas olha só, o meu vídeo ele veio para o mini browser aqui embaixo. Eu posso arrastar para onde eu quiser, posso crescer ele um pouquinho, olha só, deixar ele aqui embaixo. Então eu continuo navegando dentro do Arc, tendo um mini player de vídeo aqui embaixo, olha só que legal. Se eu voltar lá pro YouTube, veja, ele some o mini player e volta para a tela principal. Uma coisa automática do Arc, é muito legal. Olha lá, voltei para esse outro site, saí do YouTube, eu saí de um site que eu estou vendo um vídeo, ele joga com o mini player. Um outro recurso bem legal do Arc, ele tem embutido dentro desse browser o Easels e Notes. Olha só que legal isso aqui. Então eu posso vir aqui nessa ícone aqui embaixo, veja, essa ícone já me mostra aqui as capturas, mas se eu clico nela, ele me dá algumas opções aqui. Mídia, ou seja, ele vai coletando as mídias que estão dentro da pasta Downloads, tá? Aqui é Downloads, eu não tenho nenhum download ainda. E aqui eu tenho Easels e Notes. Aqui eu posso criar notas e Easels. Olha só que legal isso aqui. Eu venho aqui no mais, crio uma nova nota.
Outra coisa que a gente pode fazer, se eu posso vir aqui, ó, Command T, Note. Olha lá, New Note, tudo pelo teclado. Então eu criei uma nova nota. Nota para o vídeo do Arc. Olha só que legal. E aqui você pode escrever, você pode editar, você pode aqui, ó, botar título, botar bold, italic. Olha só que legal. É um gerenciador de notas dentro do próprio browser. Você está fazendo alguma coisa, isso que é legal, olha só. Você pode vir aqui, por exemplo, vou voltar aqui, ó, eu estou no Google, eu venho aqui a nota, ó, aqui, eu posso arrastar ela aqui para o lado. E olha só, eu posso vir aqui, deixar ela menorzinha, fazer uma pesquisa aqui no Google e ir escrevendo aqui na nota. E essa nota fica dentro do seu Arc e guardada na nuvem. Então você vai para um outro computador e loga no seu Arc com a sua conta, carrega tudo, os seus spaces, as suas notas, os seus easels, tudo isso. Olha só que legal. E aí o outro recurso que tem é o easel. Eu quero fazer uma pesquisa aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, tá vendo aqui em cima no browser? Eu tenho esse link aqui que eu copio, ó lá, copiei a corrente, né, a URL do site, né, do YouTube, e tenho também aqui o Capture, tá vendo? Capture. Capture é uma captura de tela, tá? Eu posso, tá vendo? Você vai passando o mouse, ele vai selecionando trechos do seu navegador aqui, né, da sua página, para você capturar. Então vamos supor que eu quero capturar essa janela aqui do vídeo. Ele capturou. Quando ele captura, ele me dá essas opções. Enviar para a biblioteca, né, para a Library, copiar, salvar, ou criar um New Easel. New Easel, olha lá, ele jogou isso aqui para mim aqui, eu posso colocar aqui, posso arrastar, posso deixar aqui. Olha só que legal, ajuste de privacidade, eu estou criando um mood, vamos dizer, tipo uma prancha com várias coisas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar aqui, esse vídeo é bem informativo. E arrastar isso para cá. Vim aqui, ó, pegar um link aqui, fazer um link para cá. Olha só, uma setinha. Eu posso usar uma seta normal mesmo. Eu vou vir aqui, ó, esse link, jogar para cá. Posso trocar a cor. Cara, isso aqui é muito interessante. Você pode fazer uma pesquisa e colocando coisas aqui. Você pode colocar uma imagem. Você pode carregar uma imagem. Ou ainda você pode... Uma outra coisa muito legal, eu ia falar que você pode pegar imagens no site, né? Por exemplo, eu posso voltar aqui. Esse ISO tá aqui. Eu posso... Aqui, ó, eu tenho duas opções. Eu posso fechar ele, que ele tá tipo num pop-up nessa página do YouTube, né? Ou posso clicar aqui para ele expandir. Quando ele expande, veja, ele ficou aqui embaixo esse ISO. Eu posso vir aqui no site, por exemplo, ó, deixa eu fechar isso aqui, vir aqui, por exemplo, images, tá? Então aqui eu tenho as imagens. Eu posso vir aqui, capturar essa imagem e posso jogar para o New ISO ou ajuste de privacidade. Ele me mostra aqui. Eu vou jogar para esse aqui, tá vendo? Então aqui eu venho, coloco aqui. Posso colocar menor. Outra coisa que é bem legal, que ele me mostra aqui, ó, ajuste de privacidade. Mesmo que eu capturei isso, ele tem um live action, vamos dizer. Eu posso vir aqui e dar um play, ó. Então ele está falando para mim que ele vai alterar, né? Ele vai trocar essa screenshot com live website. Make it live. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai rolar esse vídeo dentro desse ISO. Não é mais uma imagem, é um vídeo mesmo. Eu posso parar ele aqui, ó. Olha que legal, e você pode fazer isso com várias coisas da web. Então, é muito interessante esse ISO. O próximo item agora que eu vou falar é justamente da captura de tela. Já falei tudo no outro, então vou ser rápido aqui agora. Você pode diretamente pelo Arc fazer captura de tela. Olha só, eu posso arrastar aqui, pegar isso aqui. E aí eu posso salvar na Library, fazer uma cópia, salvar uma imagem mesmo. Então eu posso vir aqui, ó, no meu desktop. Salvei, então ele salvou aqui em cima, veja só, uma imagem, né, do site. Eu posso enviar via message, editar, recapturar, eu posso vir aqui dar um retake, ó, capturar só o rosto, por exemplo, tá? Aquela lá que eu já salvei tá lá, mas aí eu posso fazer agora, posso criar um new ISO, posso editar essa imagem, posso vir aqui, ó, tô editando ela, tá vendo? Eu venho aqui, ó, e posso fazer observações. Puxa, não gostei desse óculos, ou puta, aqui é onde carrega a bateria. Entendeu? Posso botar um quadrado, um círculo aqui, ó. Nossa, a gente pode fazer miséria. Olha só que legal. E aí, em cima disso, veja, aqui eu posso salvar na Library, então eu venho aqui Save to Library. Salvou. Quando eu vier aqui na Library, veja só. Mídia. Ó, aqui a imagem que eu salvei, ó. Olha só que legal. Open Preview, ele abre em outro aplicativo, me mostra essa captura. Muito legal, né, cara? O Arc tem uns recursos muito matadores. E agora, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, existe também o Arc para iPhone. Como eu estou gravando com o meu iPhone, eu vou falar aqui e eu vou colocar a tela de captura do iPhone que eu fiz, porque
não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é o seguinte, o Arc para iPhone, a vantagem dele é que você sincroniza com a sua conta e você tem acesso a todos os seus Spaces, os sites, tudo direto no seu iPhone. É muito legal. Veja só, eu tenho todos os meus perfis, aqui você está vendo o meu Arc, que eu utilizo normalmente, né? Então é o meu Arc pessoal. Você vai ver que eu tenho vários Spaces aqui em cima, olha só quantos Spaces tem. Isso é muito legal, porque eu sincronizo o iPhone com o meu Mac e posso usar no meu iPhone normalmente o Arc. É muito legal esse browser. E por último, para quem ficou até o final desse vídeo, eu vou falar como você pode conseguir ter o Arc. Porque assim, se você entra no site, você vai entrar numa fila de espera, você preenche uma pesquisa com o seu e-mail e entra numa fila de espera, que está demorando bastante. Pelo menos agora, quando eu estou gravando esse vídeo, está demorando bastante. E aí, quem tem o Arc como eu tenho, eu posso distribuir links para você poder pular essa fila e já baixar o Arc direto. Olha só, aqui embaixo, ó, eu tenho essa ícone e aqui eu tenho o presentinho. Aí, ó, eu posso dar esse link para até 5 pessoas e isso se renova a cada semana. Então, se você chegou até o fim do vídeo, tenta pegar por esse link que está aí. E aí, se você não conseguir, me pede lá nos comentários que você quer o link para baixar o Arc. E aí, quando renovar o meu link, eu mando lá para você. Dessa maneira, você vai conseguir usar o Arc muito mais rápido. E aí, curtiu o Arc? Muito legal esse navegador, não é verdade? Se você chegou até aqui, tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário em cima do que você viu do Arc, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E também, já deixa um like nesse vídeo, assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e pode mostrar para mais pessoas. E se você não é ainda um assinante do canal, assine agora. Clique aqui embaixo, assine o canal e também clique no sininho para receber notificações toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!